Olá, boa noite a todos. Hoje eu já vou começar pedindo desculpa por alguns barulhos, porque hoje eu estou no escritório e as crianças estão pela casa, então eu peço desculpa, porque hoje está realmente muito frio lá fora, onde normalmente eu faço as lives na área externa, e hoje eu escolhi ficar dentro de casa mesmo. Então já vou começando pedindo desculpa a qualquer barulho que vocês possam escutar, tá bom? Hoje eu gostaria de convidar vocês para a gente fazer um estudo sobre uma passagem bíblica que é muito conhecida, que é muito falada, tanto que eu não vou nem me atentar a ela na íntegra, tá? Eu só vou trazer a passagem que é sobre a esposa de Ló, que vira estátua de sal, né? Que Ló foge e eles não podem olhar com as duas filhas, né? Sua esposa, e eles não podem olhar para trás, porque se olhar para trás eles virariam estátua de sal. E aí a esposa de Ló olha para trás, porque a cidade está sendo destruída, né, com bolas de fogo, e ela acaba virando estátua de sal. Eu fui pesquisar na internet o que as autoridades religiosas, os grupos de estudo falam necessariamente sobre essa passagem. E unanimamente, né, eles falam sobre a desobediência de Deus. Que essa passagem ela está muito ligada à desobediência, né? Que nós sofremos por desobedecer a Deus. Só que eu queria trazer uma leitura diferente sobre essa passagem. Como eu gosto de fazer, eu sempre pego a Bíblia como exemplo, uma passagem bíblica como exemplo, e coloco na atualidade, para a gente visualizar aquela passagem na nossa vida atual. E eu gostaria de trazer, para que a gente se percebesse, né, os momentos na vida em que a gente se encontra ou quem vai se sentir nesse exato momento. Sabe, às vezes, quando a gente, na vida da gente, a gente se sente paralisado? Quando a gente se sente perdido? Naquele estado de eu não quero fazer nada porque tá tudo bem, tá tudo certo, então não preciso mais fazer nada. E aí você entra naquele estágio de, sabe? E aí eu queria dizer assim, quantos momentos na nossa vida a gente se comporta como uma estátua de sal? Quem nesse momento se vê uma estátua de sal? Vamos estudar, vamos analisar um pouco essa questão que eu trago. A mente da gente tem características de sobrevivência. Os animais, o que é que eles precisam para sobreviver? Uma planta, o que é que eles precisam para sobreviver? Assim somos nós, seres humanos. Né? A nossa mente ela é condicionada a espaços de nossa sobrevivência. O ser humano, o cérebro da gente, ele é tão previsível que a gente cabe dentro de uma pirâmide. Uma pirâmide é a pirâmide de Maslow, para quem conhece, que é dividida em 5 etapas. Esse é nosso cérebro, é a nossa condição enquanto ser humano. Na base dessa pirâmide, lá embaixo, está a nossa condição fisiológica, as nossas necessidades fisiológicas, as necessidades de banheiro, necessidades de alimento, necessidades de sexo, basicamente iguais aos animais e às plantas. Depois a gente sobe um patamar a mais e nós, enquanto seres humanos, vamos correr em busca da nossa segurança. Né? O que é a segurança? A nossa segurança do corpo, moradia e família. Pronto. Quando a gente alcança essa segunda camada, ou seja, a gente tem onde morar, a gente tem família, então, e a gente tem segurança, então a gente sobe mais um pouquinho essa pirâmide. A gente vai atrás de amor e relacionamento. Tá? Relacionamentos de amizade, relacionamento conjugal, tá? Entra na terceira camada dessa pirâmide. Quando a gente chega nesse patamar, emprego também, né? Quando a gente chega aqui, que a gente está praticamente estável, a gente sobe mais um, que é a nossa estima, que é a autoestima, confiança e respeito aos outros. Essa é é a quarta camada, né, dessa pirâmide de Maslow. E a última é a relação pessoal, que é a nossa criatividade, espontaneidade, solução dos problemas, ausência de preconceito e aceitação das faltas. Então, muitas vezes, muita gente não consegue nem chegar ao topo da pirâmide,
quando chega ali na estima, ela sofre de uma autoestima tão forte, né, tão grave, que ela tende a paralisar ali. Muitas vezes, vamos considerar quem consegue chegar até lá em cima. Ou seja, eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho um emprego bom, eu tenho uma renda boa, ou seja, eu estou com a minha vida perfeita. Eu tenho dinheiro para viajar, eu tenho estabilidade no meu cotidiano. Então, muitas vezes, quando eu chego nesse espaço, o que é que acontece? Eu entro numa zona de conforto. E quando eu entro nessa zona de conforto, né, que tá tudo lindo, maravilhoso, os anos vai passando e daqui a pouco você começa a sentir falta de alguma coisa. Não, mas minha vida tá perfeita, tá tudo bem, eu não preciso de nada, eu já tenho tudo, eu já conquistei tudo o que eu preciso. Mas aí começa aquela necessidade de algo mais, e aquilo te incomoda. E aí, de repente, você começa a desenvolver algumas síndromes, síndromes do pânico, daqui a pouco vem a depressão. Ah, mas por que fulano está com depressão? Ele tem uma vida tão boa, a família dele é tão boa, cuida dele, fulano está desse jeito, né? Então, a gente começa a ter esse espaço do vazio. E o que acontece? Quando você entra nesse espaço, o cérebro ele tem medo de mudança. Ele quer que você mantenha a sua zona de conforto, porque mudança significa desgaste de energia. O cérebro não gosta de gasto de energia, ele gosta da estabilidade. Ele gosta desse controle dessa pirâmide, tá? Então, stop, tá tudo bem, fica bem. E de repente, quando você começa a movimentar lá dentro alguma coisa que nem você compreende, o cérebro também não compreende, então o cérebro quer fuga para isso. E aí você começa a desenvolver algumas as doenças psíquicas, como eu falei, eu não estou generalizando, tá? Que toda doença psíquica parte desse pressuposto. Eu estou dando um exemplo, uma suposição, tá bom? E aí, qual é a minha fuga? Vou para o médico, vou tomar um remedinho. Ah, eu estou com ansiedade, a ansiedade está atacando, aí eu vou tomar um ansiolítico. Ah, não, deixa eu ir para o psiquiatra para saber o que eu estou. E aí eu começo a entrar nas medicações e não dou conta de compreender o que é que esse vazio dentro de mim está acontecendo. Percebe de onde começa? E aí eu quero trazer uma ideia para vocês, que quando a gente entra nessa zona de conflito, de nossa cabeça que está agoniada, que está esse tumulto de pensamentos, isso não quer dizer que é ruim. Não. Sabe aquela história de que quando você entra na zona, de repente está tudo bem, e daqui a pouco a vida vem te dar uma rasteira, sabe? E que essa rasteira é para você se sacudir, para você perceber que você precisa de mais? É mais ou menos isso. Isso não é ruim. Isso significa dizer que a tua alma, ela está gritando para que você acorde, te mostrando que a vida é mais do que isso que você tem. E aí eu acho interessante, tem um psicanalista chamado Vitor de Gasperi, que fala a respeito, né, desses momentos onde a gente se sente paralisado, e ele traz uma característica bem interessante, que é a busca, que são as fontes de vitalidades. Quando a gente se sente paralisado na vida, que a gente se sente confuso, eu não falo nem com conflitos, mas assim, a gente não entende por que um vazio, de repente, que a gente começa a sentir, é porque nós estamos precisando de fontes de vitalidade. Nós não vivemos sem vitalidade. Nós precisamos de prazer, né, de vida, de sabor no trabalho. Nós precisamos de vitalidade nas nossas relações, vitalidades dentro do nosso lar, vitalidades, um hobby que nos traga essa vitalidade. Então nós precisamos desse movimento. E aí, ao decorrer da nossa vida, quando a gente entra nessa crise, a gente percebe que ao decorrer da nossa vida a gente foi apagando as nossas vitalidades. Deixa eu dar um exemplo. Uma criança, por exemplo, um filho de um advogado. O cara é super conceituado, tem uma empresa de advocacia top, né, da cidade onde mora. E aí o menino cresce com o pai, ouvindo o pai falar: você vai ser advogado, você vai tomar o meu lugar. Tomar não, você vai ocupar o meu lugar, você será o meu herdeiro. E aí aquele menino é um menino super, vou dizer assim, super amostrado, ele se dá bem com todo mundo gosta dele, ele sempre foi destaque na escola, as melhores notas,
Aí o pai, esse é meu orgulho, mas pega mais leve, menino. Leva o menino no trabalho, o menino encanta todo mundo, é aquele menino super desenrolado. E aí, pô, esse menino cresce e o pai tanto comeu o juízo dele, você vai fazer direito, você vai fazer direito. Ele faz direito, vai trabalhar com o pai, vira um baita de um advogado, excelente, né, tem tudo, alcança todos esses níveis da escala de Maslow, que eu falei no início da palestra, e aí começa um vazio nesse menino. Começa um vazio existencial, essa falta de algo que a gente não compreende o que é. E aí, de repente, quando ele volta no passado, quando ele busca uma terapia, e a terapia auxilia ele, de repente ele descobre que ele queria ser ator, ele gostava de ser artista. E aí ele entra numa faculdade de artes cênicas e se descobre nas artes cênicas. Na verdade, ele era um puta de um advogado porque ele era um puta de um ator. Ele atuava. Para ele era uma atuação. Cada defesa que ele fazia no júri. E aí ele começa a ativar essas fontes de vitalidade. Quantas coisas, enquanto crianças da gente, foi tolhido por nossos pais? Para com isso, menino. Isso é brincadeira de menina. Não faz isso, menino. Ou então a menina, né? Para com isso. Isso quem joga a bola é menino. Hoje até que não, no caso do futebol. Mas eu só estou dando um exemplo. Então, nós enquanto pais, nós precisamos ter muito cuidado ao reprimir ou ao educar os nossos filhos para a gente não estar cortando essas fontes de vitalidade deles. Nós, quando adultos, às vezes nos sentimos vazios e perdidos por essas fontes de vitalidades que foram apagadas ao longo da vida. E aí é hora de reativar essas fontes de vitalidade. Perguntar para o coração: o que é que eu gosto de fazer que me traz vitalidade? O que é que eu gosto? O que é que eu faço que me traz paz? Sabe por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente está num trabalho, por exemplo, eu vou pegar mais a questão do trabalho. A gente está num trabalho e aquele trabalho é penoso para a gente. Todo dia a gente sai de casa muito triste, sabe? Assim, nossa, de novo, ai que saco, ir lá enfrentar aquele chefe, enfrentar aquelas pessoas. E aí você volta para casa cansado, estressado, e os dias, ai, mais uma segunda-feira, mais um trabalho, sabe? Mas o dinheiro é bom, mas você tem condições de bancar a casa. Mas aquilo realmente está te dando prazer? Aquilo realmente está te dando vida ou está te dando doença? Compreende? Compreende o que é vitalidade? Você buscar, Lucila, mas eu não posso pedir demissão no meu trabalho. Tá, mas o que é que eu posso fazer para agregar valor ao meu profissional que me dê um conforto ou um espaço para procurar um trabalho onde eu goste? Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu trabalho onde eu gosto, onde eu coloco o meu coração, onde eu coloco o meu amor, eu estou trabalhando a minha vitalidade, eu estou trabalhando a minha vida. Eu estou ganhando anos de saúde. Eu não estou acumulando doenças. Doença vem muito de um espaço de sofrimento sentimental, de sofrimento pessoal. Então, se eu continuo no local onde eu não estou me sentindo bem e estou ali meramente por dinheiro, aquele dinheiro não está me trazendo felicidade, muito menos o que eu preciso. Pode prestar atenção. É um dinheiro que você gasta, que você nem vê como, que em um mês foi embora. É um dinheiro que não te dá um sustento de vida. Sustenta a barriga, mas não sustenta a tua saúde. De repente você muda de trabalho para um emprego que te faça feliz, que você vai alegre, que você faz o que você gosta, que você coloca teu coração naquilo, que você passa a gostar das pessoas, que você ama as pessoas. Talvez o dinheiro não seja nem tão alto, mas aquilo é tão prazeroso para você que aquele dinheiro começa a render. E aí daqui a pouco você, de repente, do nada, recebe um aumento. Ou melhor, você está com a criatividade tão ativa porque quando você trabalha com amor, tudo que você bota amor, a tua estima, a tua capacidade de criar, ela aumenta, ela dobra, ela cresce. Então, quando eu tenho criatividade para desenvolver as minhas coisas, as minhas atividades, de repente eu estou mudando de ramo. Percebe? Olha quantas pessoas mudou de ramo, né, com a Covid, né? Tem fatos assim fantásticos de pessoas que viraram empreendedoras. Por quê? Porque saíram daquela zona de conforto,
descobriram que no seu vazio existencial existe uma criatividade fantástica. Existem fontes de vitalidade dentro de você que precisam ser ativadas. E ativadas urgentemente. Percebe? E quando você não consegue fazer sozinho, é muito importante que você busque uma ajuda, tá? Não de um psiquiatra que vai te encher de medicamentos, mas de um terapeuta, de um psicólogo, onde você possa entrar cada vez mais para dentro de si. Sabe por quê? Porque quando esse vazio chega, a gente costuma buscar fora. Quando a gente entra no espaço de que, não quero fazer nada. Ai, mas eu tô tão assim, tô tão confusa, eu não sei o que é que eu faço da vida, eu não sei o que é que eu faço. A gente costuma buscar fora. A gente busca em amigos, a gente busca em diversão, a gente busca em namorado, aí a gente começa a culpar o mundo, porque o mundo não tem oportunidade para mim. Quando o que só preenche a gente é olhar para dentro, é o nosso interior, é o autoconhecimento. Porque quando eu sei quem eu sou, quando eu descubro quais são as minhas, quando eu sei quem eu sou, eu descubro quais são as minhas capacidades criativas. Eu conheço, eu sei, eu reconheço o que eu gosto, qual hobby que me faz bem. Recentemente eu comecei um trabalho voluntariado numa botânica que tem aqui perto de casa. E eu não sabia que mexer com a terra me fazia um bem tão grande. Eu descobri um hobby. Mexer com terra, mexer com planta, sabe? Botar a mão na terra mesmo, cavar, tirar a erva daninha. Lá a gente trabalha com limpeza, com poda, faz um pouco de tudo. São 4 horas da semana que eu dou, é um dia, uma manhã que eu vou. E eu saio de lá o bagaço, cansada, mas eu saio hiper realizada. Tanto que meu corpo nem dói. Só o cansaço, por conta do trabalho, realmente, que muitas vezes chega a ser um pouco pesado, né? Se tirar muita folha, essa época do ano, venta muito, chove muito. Então, as folhas das árvores no inverno caem, né? Normal. Então, é muita folha para a gente tirar, e folha molhada pesa. Mas aí chega a hora de você podar as rosas, e eu estou descobrindo um hobby. Percebe? Então, o quanto de você está se permitindo para se conhecer, para se descobrir? E eu digo para vocês, se alguém que está me assistindo se identifica de estar numa zona de que não está se sentindo bem, uma zona de conflitos, uma zona que está se sentindo perdida porque não sabe o que fazer da vida, eu lhe digo, isso não é ruim, isso é bom, isso não é uma doença, isso não se trata com medicamentos, com ansiolítico ou com psiquiatra, não. Isso se trata com olhar para dentro, com buscar o que te dá felicidade, em fazer o que te faz bem. Se está um relacionamento que você não está bem, você não está feliz, busca mudar. Busca estar feliz dentro dele. Não coloca a responsabilidade da tua felicidade no outro, não. Busca aqui dentro, valoriza aqui dentro o que te faz feliz de verdade. Isso é muito bom, minha gente. É a vida sacudindo você para dizer assim, olha, você pode mais. Entenda o que está te faltando e se compreenda e se complemente. Percebe? Eu passei por isso há 2 anos. Eu chamo de crise existencial. Ao longo da minha vida, eu passei por umas... Eu lembro bem 3 crises existenciais, provavelmente deve ter tido mais. Mas há 2 anos atrás, eu passei por uma fortíssima, acompanhada de crises de ansiedade muito forte. E eu falei assim, nossa, eu tinha curado isso, Senhor, por que essa crise de ansiedade voltou? E eu sabia o que eu tinha. Choro fácil, eu tinha palpitação, taquicardia, falta de ar, aquele nó na garganta, aquele bolo na garganta que você nem desce nem sobe, que você nem vomita e nem consegue engolir. Eu tive muito forte. E o meu Deus, por que eu tô assim? Porque eu sabia, era o medo do novo, era o medo de mudar, porque a gente ia mudar de estado, né? A gente estava no processo de mudança de estado, em comum acordo, meu marido, por conta do frio, a gente se mudou de Boston para Flórida, né? Porque aqui é mais quente, o clima é mais gostoso, até para criar as crianças.
E o fato de mudar, gente, de mudança, isso mexeu muito comigo, a ponto de desenvolver uma crise de ansiedade. Claro que atrelado a isso, né, não foi só a questão da mudança em si, física, mas a mudança minha. A mudança minha. Por quê? Quando eu constituí família, que eu vim morar nos Estados Unidos, que eu constituí família, né? Então, minha vida eram os meus filhos, a minha casa, meu marido, etc e tal, tudo bonitinho, tudo certinho. Então, eu parei de fazer objetivos, porque a minha felicidade era ver meus filhos rindo, meus filhos felizes, né? Então, quando meus filhos estavam felizes, eu estava feliz. Pronto, aquilo para mim estava suficiente. Só que chegou um ponto que não era suficiente mais para mim. Aquela zona de conforto que eu entrei estava confortável demais. E a vida me sacudiu. Epa, nós precisamos mais de você. E aí veio a crise. Veio a crise pesada de ansiedade. Meus filhos não souberam. Meu marido não soube. Passei ali, ó, com a Bíblia, com Deus e com uma amiga. Uma amiga chegou lá em casa e eu não aguentei. E aí eu falei assim, amiga, eu tô precisando de ajuda, porque eu não tô bem. E eu não quero ir pro meu médico, porque lá a gente tem plano de saúde aqui, mas eu não quero ir pro médico porque eu sei que eles vão me dar remédio e eu não quero remédio. Mas eu preciso de ajuda. Aí foi quando ela me apresentou várias técnicas holísticas, né? A quais hoje eu sou terapeuta por conta disso. Eu entrei como paciente, né? E vou viver o resto da minha vida agora como estudante e atuante na área. E aí foi quando eu conheci o Theta Healing. E a partir de consultas com Theta, nenhuma única consulta de Theta Healing, eu compreendi toda a minha vida. Eu compreendi o porquê que eu estava passando por aquele processo. Era a mudança. Era a falta de objetivo. Era a falta da Lucília ativa para trabalho, para tudo. Porque eu apaguei aquela Lucília, fonte de vitalidade. Eu tinha apagado a minha fonte de vitalidade que eu vivia no Brasil, que eu vivia há anos, para viver uma outra vitalidade aqui, a dos filhos, marido e casa. Só que só isso não bastava. Por quê? E a minha essência, e eu precisava dar valor para mim, para minha essência, entende? Não só para os meus filhos, para marido e tal. Compreende o que eu quero dizer? Pronto. Comecei com as terapias, tudo bonitinho. 6 sessões de terapia, eu falei, não, eu quero estudar esse negócio, eu quero agora isso agora é minha vida. E aí eu saí de paciente para estudante, estudei as terapias, tanto é que hoje eu sou formada, profissional em Theta Healing, com certificado internacional, etc e tal, fora outras terapias que eu fiz, e hoje eu sou minha própria terapeuta e por isso que eu estou aqui hoje. É por isso que eu estou aqui hoje, porque para ajudar as pessoas a também a se encontrarem, a olhar para dentro. Não está fora a nossa vida está na nossa essência, está aqui dentro. E acreditem, quanto mais a gente olha para dentro, mais a gente entra no flow. Né? No meio das terapias a gente fala de flow, do fluxo, a gente entra no fluxo do universo. Mas a gente se conecta com Deus, com Jesus, com nossos anjos da guarda, com toda essa egrégora de espiritualidade que está para nos amparar, para amparar o nosso espírito. Então, é um convite que eu faço. Eu comecei falando sobre quantas vezes, para quem entrou agora que eu vi, quantas vezes na nossa vida a gente se comporta como a mulher de Ló, que vira uma estátua de sal. Quantas vezes na nossa vida a gente entra nesses espaços e começando a cristalizar de virar sal. E aí eu termino agora a meu estudo aqui com vocês, falando de um convite que Jesus nos faz lá em Mateus 5, capítulo 13, onde ele fala, vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, para que mais ele vai servir? E eu digo, se eu, Lucília, perder a minha vitalidade, para que mais eu vou servir? Se você que está me assistindo, você perder a sua vitalidade, o seu sabor, para que mais você vai servir? Entende? Então, que sejamos sal o tempo todo, integralmente. Que a gente consiga reconhecer a nossa importância na vida dos outros, a partir das nossas ações e das nossas próprias vontades. Compreende a passagem?
Entende? Então, que possamos dar sabor, ou melhor, encontrar o sabor da nossa vida. O que é que eu gosto de fazer? O que é que me faz feliz? O que é que me deixa feliz? O que é que me traz paz? Sabe por quê? Porque quando eu entro no espaço de satisfação, quando eu entro numa vida de paz, quando eu entro numa vida onde eu estou satisfeita com o que está me acontecendo, eu consigo realizar os meus sonhos. Todos os meus projetos são realizados. Mas quando eu estou num processo de que nada está bom agora, que eu estou esperando minha felicidade lá na frente, eu não vou conseguir nunca realizar os meus sonhos. Porque está muito penoso. Então, meu futuro vai ser penoso. É o que eu construo hoje que eu colho no futuro. Então, hoje eu preciso estar em paz. Hoje eu preciso encontrar felicidade. Hoje eu consigo encontrar a minha fonte de vitalidade. Para que no meu futuro eu consiga, ou seja, para que eu tenha forças, né? Para no meu futuro encontrar os meus objetivos. Tem uma passagem que eu assisti no filme e Jesus Cristo fala muito bacana, que o sal, ele realça o sabor das coisas. Aí Jesus convida a gente, né, para que nós também realcemos o sabor ao mundo. O sal, ele preserva a carne de apodrecer. Então, ele convida a gente para que nós reprimamos o mal do mundo, para que nós protegemos o mundo do mal. E no final ele fala assim, o sal também pode ser misturado com mel e usado na pele para as doenças, isso naquele tempo. Aí ele fala, eu quero que o povo participe da cura do mundo e não da sua destruição. O que é que a gente está escolhendo hoje para a nossa vida? A gente escolhe ser cura ou a gente está no meio da destruição, sabe? A gente está se envolvendo com coisas ruins que está acontecendo. Entende? Então, o convite fica para que sejamos o sal na vida das pessoas, o sal dentro da minha casa, o sal dentro do meu trabalho, o sal em um hobby que eu faça, um sal entre meus amigos nas minhas relações. Oi, Suzana. Suzana acompanhou uma crise que eu tive de ansiedade muito forte lá no posto, quando eu comecei a me ausentar, que eu ia para o posto, trabalhava, daqui a pouco pegava um atestado de 15 dias, o médico me entupia de medicamento, eu falei, não vou tomar medicamento, porque eu sei qual que é que eu tenho, eu sei o que eu tomo, eu não preciso de remédio, eu tenho um Deus forte e vou sair dessa sem remédio. Aí eu voltava para o posto, trabalhava mais um mês, não estava dando conta, com todas as crises de ansiedade, e aí voltava pro médico, mas você não tomou remédio? Com raiva, se você voltar eu não te dou mais atestado. O médico da perícia lá, da secretaria. Eita, é os perrengues da vida, mas eu digo uma coisa, tá? Quando a gente consegue, quando a gente encontra o nosso eixo, encontra realmente, sabe, aquela viradinha de chave, aí tudo muda. Tudo muda e digo, por mais complicado que seja assumir, admitir que você está com problema e etc e tal, que você precisa melhorar, o melhor ainda, a melhor parte é quando você muda. Porque quando você muda e que você prova a sua fé, principalmente em Deus, em sua espiritualidade, principalmente, você tem forças para tudo. E tudo vem de forma mais leve. É o que pode ser difícil, mas a recompensa é grandiosa. E a recompensa de Deus não é só quando a gente morrer, não, tá? A recompensa vem aqui na Terra. Pode ter certeza. A realização de nossos sonhos vem. Mas a gente precisa plantar hoje. Ser o sal hoje. E agora eu convido a vocês para a gente fazer um minuto de oração. Vamos fazer uma cura agora com Jesus Cristo? Pega um copo com água, quem puder, quem já tiver uma água aí perto. Eu vou beber um pouquinho da minha. Vamos fazer um minuto de oração? Deixa eu voltar aqui a música. Deixa eu soltar um pouquinho a música. E eu queria convidar todo mundo para a gente relaxar um pouquinho. Vamos fazer um relaxamento? Vamos deixar Jesus Cristo atuar na nossa vida agora? Quem topa? Vamos? Senta relaxado, quem está comigo. Faz uma respiração profunda.
Puxa pelo nariz, conta até 4 e solta pela boca. Mais uma vez, puxa pelo nariz, enche bem o peito, segura, conta até 4 e solta. 3 vezes. Puxa, conta e solta. Amado Mestre, irmão Jesus Cristo, envia vossa falange de obreiros para visitar o lar de cada pessoa aqui presente nesse momento, e das pessoas que estão assistindo comigo e das que assistirão depois. Envia, amado Jesus, a cura física, mental e espiritual a cada um dos teus irmãos necessitados, sempre pelo bem maior de Deus Pai misericordioso. Agora eu peço que cada um aqui presente apresente as suas necessidades diante de Jesus Cristo nesse momento. Relaxa. Expõe agora qual é a tua necessidade. O que é que você precisa nesse momento para ser o sal da vida? O que é que está acontecendo na tua vida nesse exato momento? E imagine que do alto desce uma luz dourada sobre você, sobre a tua cabeça. Sabe aquela imagem de Jesus Cristo? Que da mão de Jesus Cristo saem umas luzes? Pronto. Imagine que essa luz dourada vem dessa mão de Jesus Cristo. Ela está te abençoando, está te preenchendo de muito amor e carinho. Amado Mestre, ensina-nos a ter paz, Senhor. Abençoa a nossa mesa, os nossos lares. Abençoa o nosso trabalho, nossa família. Abençoa a nossa vida como um todo. Derrama, Senhor, sobre cada um de nós o teu amor. Ensina-nos, Senhor, a amar uns aos outros como vós nos ama. Ensina-nos, Senhor, o caminho da nossa missão aqui na Terra. Seja luz, Pai, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Seja luz no nosso caminho. Nos ampara, Pai, em nossas dores, em nosso sofrimento, nas nossas angústias, perdas e falhas. Perdão, Senhor. Perdão pelos nossos sofrimentos, pelas nossas dificuldades. Nós somos apenas crianças, Pai, nesse vasto mundo, aprendendo a caminhar. Gratidão, Senhor. Gratidão pelo dom da vida. Gratidão pela capacidade que nós temos de pensar, raciocinar e nos desenvolver como seres humanos. Gratidão por nunca nos abandonar. Gratidão pela tua presença constante em nossa vida. Gratidão pelo nosso corpo, braços, pernas, pelas nossas possibilidades inúmeras de nos desenvolver e sermos prósperos. Gratidão, amado Pai, por todos que nos rodeiam, pela nossa família, pelo trabalho e, acima de tudo, gratidão por nunca nos abandonar. Eu gostaria de convidar vocês agora para a gente rezar um Pai Nosso, selar esse momento com o Pai Nosso, que é a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja, hoje e sempre. Gratidão, Senhor, por esse momento. Gratidão, Pai, pelas tuas bênçãos na nossa vida, que eu tenho certeza que hoje teve cura. Vamos beber água? Pode beber água. Verdade, isso. Verdade. E eu sabia disso. E eu sabia, por isso que eu era teimosa, eu não tomava remédio, eu não aceitava remédio. Porque eu sabia. Tanto sabia que eu tô aqui hoje. Eu tô hoje para mostrar às pessoas que sem ele a gente não consegue nada. E que a gente pode ter tudo na vida, mas a gente não pode vacilar e não cultivar o amor dele em nós. Nós precisamos cultivar a nossa espiritualidade. E isso a gente só consegue fazendo o autoconhecimento, nos conhecendo primeiro. Um abraço bem grande, obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um abraço bem forte, bem forte, bem forte. Fiquem todos com Deus. Boa noite. Obrigada, Su.